Ok, pessoal, então vamos começar a aula de hoje. A ideia é fazer uma apresentação inicial, como eu já havia falado na introdução para vocês, do Octave e da relação que ele tem com o MATLAB. Só deixa eu estabilizar, pronto, deve ter estabilizado para todos a tela. Então eu coloquei aqui aula 01, na verdade, seguindo a sequência dos nossos slides, seria a aula 6. Por que eu botei a aula 01? Porque é a primeira aula que a gente vai fazer em cima do conceito de MATLAB e Octave, tá? Então o que a gente vai ver? Eu já coloquei já no primeiro slide aqui, a aula de hoje vai ser assim, vou tentar fazê-la bem prática sobre a ótica de jogar vocês direto no Octave, direto no MATLAB, leia esse MATLAB, o meu MATLAB, para me mostrar que tudo que vocês poderiam fazer no MATLAB, vocês fazem no Octave, tá? Só para fazer essa questão. Gostaria também que, à medida que a gente vai avançando na aula, o que vocês devem fazer? Vocês devem fazer a mesma coisa, tentar replicar a mesma coisa no Octave de vocês. Depois eu mostro, esta aqui é a cara do Octave, tá? A gente já vai para prompt lá, já vai no navegador, já vou carregar vocês no Octave, é só vocês irem para esse endereço, octave-online.net, vou mostrar isso depois, não precisa fazer agora, é só para dar a primeira carinha aqui para vocês. Esse aqui é o software que nós vamos trabalhar. Ele é basicamente dividido em duas partes. Uma parte que a gente chama a prompt dele de execução, tá? O ambiente de execução, por que prompt? Porque ele tem uma promptzinha aqui, que é clássico dos sistemas operacionais, Unix, Linux da vida, em que você pode dar alguns comandos. E na parte esquerda aqui já tem o primeiro exemplo que eu vou trabalhar hoje com vocês. Vocês vão ver que vocês vão fazer exatamente a mesma coisa que vocês começaram a fazer no Scratch. Daí eu dizer, meu Deus, tudo de novo? Sim, tudo de novo. Porque lá a gente trabalhava com blocos. Arrastar, ligar, e ele era um tanto intuitivo. Aqui, não que não seja intuitivo uma linguagem de programação, mas tem a fase do aprendizado da sintaxe, tá? De como escrever os comandos, como era feito uma atribuição lá, como era feito um display para pedir alguma variável. Vocês não precisavam criar variáveis, vocês simplesmente arrastavam, criavam a variável, arrastavam, queriam copiar alguma coisa ou ecoar alguma coisa no texto, de texto na tela, desculpa, vocês tinham um bloquinho para fazer a pergunta, essa pergunta ficava numa resposta, essa resposta vocês definiam uma variável, bom, vai mudar alguma coisa, conceitualmente é a mesma coisa, eu só vou trocar algumas sintaxes, em vez de arrastar blocos, eu vou começar a ter alguns comandos. Aqui estão alguns deles, depois eu vou mostrar isso em loco para vocês, tá certo? Então essa aqui é só um pouquinho da ideia da primeira tela, do que seria a nossa ferramenta de trabalho que vocês vão usar. O que eu fiz? Copy, cola. Eu peguei eu acho que era a aula 2, porque a aula 1 é introdutória, a aula 2, ela vinha como primeiro exemplo, aquele fatídico para vocês, né? Considere o seguinte exemplo de um problema. Deverá ser criado um programa que efetue a leitura de dois valores numéricos, A e B. Fiquei falando um bom tempo disso, né? Faça a operação de soma entre os dois valores e apresente o resultado obtido. Então, o que a gente fazia? Naquela parte introdutória da disciplina, eu dizia, olha, pessoal, primeira coisa, para encarar um problema, para resolver um problema, vocês devem fazer um algoritmo para solucioná-lo. Esse algoritmo a gente chamava de um algoritmo genérico, que basicamente era aquela entrada de dados, processamento, saída de dados. O que é entrada de dados? Nesse problema, minhas duas variáveis, A e B. O que efetivamente é a segunda fase? Processamento. O que é o processamento deste meu problema? Soma A e B implica o valor à variável C, ou atribui o resultado da soma de A e B na variável X. E, finalmente, o que é a saída do meu programa? É apresentar a variável X. Pois bem, daí eu jogava vocês para um algoritmo genérico, jogava vocês para um diagrama de bloco, que todo mundo já sabe, e aqui eu colei, à minha esquerda, aqui com o mouse, eu colei algumas telas do MATLAB, para mostrar para vocês como seria a interface do MATLAB, e aqui eu brinco, vamos para o MATLAB, e nesse momento eu simplesmente saio desta tela aqui, e eu vou para o MATLAB fazer a programação. Então, como a gente não vai usar o MATLAB, eu vou fazer o seguinte, vou minimizar um pouquinho aqui, espero que vocês consigam ver.
consigam acompanhar essa questão aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Vir para cá. E vamos abrir um navegador aqui e vou pesquisar Octave online, tá? A partir de agora, pessoal, vou dar um tempo aí para vocês se organizarem. Vão para o Google, abra o navegador de vocês. Vocês conseguem, e vou dar um Octave online, vou dar um Enter, certo? Deixa eu só voltar aqui. Vocês conseguem, alguém me dar um retorno, visualizar o meu navegador e ao mesmo tempo aqui essa página, ou fica muito pequeno para vocês? Alguém me dá um retorno? Sim, consegue. Ótimo. Então eu vou ver, porque para mim está tranquilo, está um monitor, né? Mas para vocês não sei como é que está sendo a imagem. Vamos voltar lá para o nosso Google. Então, nesse momento aqui, a partir do Google, vocês simplesmente fazem a pesquisa Octave Online, certo? Dão um Enter. O primeiro link que aparecer, eu gostaria de que vocês também fizessem isso, tentam simular, ou melhor, imitar tudo que eu faço, reproduzir tudo que eu faço para a gente tentar na mesma levada, tá bom? Dei um clique aqui no Octave Online, ele deve ter carregado uma página assim, meio esquizofrênico, tá? A abertura dele, tá? Mas ele funciona legalzinho. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, pessoal, e que nós temos que pensar e levar em consideração, nós estamos trabalhando num ambiente em cloud, nas nuvens, tá? Online. Com isso, nós estamos dependentes da internet. Então, ele pode ser um pouco lento sobre a ótica da resposta para vocês. Vocês têm que ter um pouquinho de paciência. Não adianta ficar dando enter, dando rum, depois vocês vão ver que isso, executando o programa, que ele vai simplesmente empilhando um monte de execuções. Tem que ter um pouquinho de calma, principalmente porque vai estar atrelado à velocidade da internet de vocês. Então, aos poucos, vocês vão se ambientando com esse delay que ele possa ter mais ou menos, dependendo da conexão. Ah, professor, eu não quero usar ele online, posso baixar ele para o meu programa, para o meu computador? Sem problema. Dá lá no Google, download, Octave, sei lá, for Windows ou qualquer outro sistema operacional. Ele é multiplataforma, ele roda no Linux, no Windows, no Mac, em qualquer um deles. Eu vou usar aqui o online, certo? Depois eu tenho aqui, até estou baixando ele, para dizer que eu não estou mentindo, estou baixando, ele tem 600 MB para o Mac, mas eu não fiz a instalação local dele ainda, está baixando aqui. Depois eu posso mostrar nas próximas aulas. Por quê? Porque o intuito hoje é mostrar para vocês essa interface online e fazer o paralelo com o MATLAB. Pois bem, vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? O Octave, como eu havia mencionado, ele vai cair numa página igual a essa, muito próxima. No meu caso, eu já estou logado aqui, eu fui no canto superior direito, menu, sausen@unijuí.br. Possivelmente aqui para vocês, aliás, é só dar um logout, né? Deve ser uma tela dessas aqui que apareceu para vocês a primeira vez. Então, vocês podem fechar esta questão, ir na questão do menu, e usam a própria conta Google de vocês, eu sou Unijuí, tá? Clicam aqui, obviamente que para mim já vai entrar, porque eu já tenho logado, ele entrou na minha conta, para vocês simplesmente vai pedir login e senha, vocês vão botar lá o, sei lá, joãodasilva@souunijuí.edu.br, tá certo? Vão dar a senha de vocês e vão fazer o login pelo Google. Daí, com certeza, abriu uma tela desta forma aqui para vocês. O Octave, ele se divide em duas partes, basicamente, como eu já havia falado para vocês. A primeira parte, deixa eu fechar o menu. A primeira parte, aqui à direita, onde está o meu mouse, ele chama Octave Command Prompt, tá? A gente chama sempre de o Command Prompt, que vai ser a mesma coisa no MATLAB. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso aqui é cara, para quem não conhece, do MATLAB. E ele tem também aqui a famosa Command Windows. Aqui ele chama de Command Prompt, tá? Não tem grande diferença disso, mas ambos têm uma promptzinho aqui e me dá algumas informações. Algumas informações do tipo, vocês podem enxergar esta parte aqui, o Command Windows, ou o Command Prompt aqui do Octave, como uma prancheta digital. O que eu quero dizer com prancheta digital? Quero dizer assim, ó, A igual a 3, dou um Enter, vai aparecer uma atribuição A igual a 3 na tela, vocês podem ter visto. B igual a 5, ponto e vírgula, só não vai ecoar na tela como anteriormente o A igual a 3, mas ele vai atribuir 5 à variável B. Querem ver? Como eu tenho certeza disso?
Se eu for aqui na direita, no workspace, vocês vão ver que tem a variável A valendo 3, a variável B valendo 5. Eu posso usar o MATLAB como uma prancheta eletrônica para me fazer cálculos. Joia, isso é possível no Octave? Exatamente da mesma forma. Só que muda um pouco a interface. A igual a 3, ele fez a atribuição, A igual a 13, ecoou aqui para mim, B igual a 5, eu vou botar o ponto e vírgula, para mostrar para vocês que vai ser a mesma coisa. B igual a 5 e não me devolveu nada. Mas, se vocês querem ver, ele não tem workspace, mas ele tem o vars aqui em cima. Olha aqui, a minha variável A. Lá no MATLAB aparecia direto. Aqui é um pouquinho diferente, eu tenho que clicar em cima, ele vai me dar um pop-up aqui, Octave Online, A igual a 3, ou seja, a variável 3 tem o conteúdo 3, desculpa, a variável A tem o conteúdo 3. A variável B tem o quê? O conteúdo 5. Daí tu vai perguntar o que é esse ANS aqui. ANS é um acrônimo de Answers, resposta em inglês. É quando você não faz uma definição de uma variável do tipo A mais B, e eu não estou atribuindo mais a nenhuma variável, aqui A mais 3, pessoal, ele vai me devolver 3, que é o A, 5 do B, ele vai me devolver 8, quer ver? Ele me devolveu 8, mas como eu não fiz nenhuma atribuição a nenhuma variável, ele colocou na variável ANS como resposta. Então, a ANS contém 8. Vou lá no ANS, ele vai conter 8. Ou seja, tanto o MATLAB trabalha da mesma forma, como o Octave, ele trabalha nessa questão de quando você não faz uma atribuição do tipo, vamos colocar aqui, C igual a A mais B, ele está colocando em C o 8. Quando eu não fiz essa atribuição anteriormente, ele tinha que colocar em algum lugar, esse algum lugar sempre vai ser o ANS. Certo? Legal. Eu vou programar sim no MATLAB, no Octave. Eu vou falar MATLAB e vou usar Octave, tá, pessoal? Para mim não ficar falando assim MATLAB e Octave, tá? São sinônimos para nós. O que a gente fizer no MATLAB, a gente faz no Octave e a recíproca também é verdadeira. E eu só vou fazer esse paralelo na aula de hoje, só para mostrar para vocês que não vai ter perda nenhuma. Vocês vão aprender a programar em C, tá? Em C do MATLAB, tá? Que seria Objective-C o correto falar, mas vamos dizer que vocês vão aprender uma programação básica em C e que vocês podem usar tanto o Octave quanto o MATLAB da mesma forma. Pois bem, a programação vai ser feita aqui, Salzi? Claro que não. Eu estou mostrando que é possível você fazer diretamente aqui na prompt. Em tese, o MATLAB e o Octave, ele usa isso aqui para ecoar as saídas do teu programa. Tá certo? Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, aqui no momento em que eu estou definindo minhas variáveis A3, B5, A mais 8 foi, desculpa, A mais B, que dá 8, né, porque 13 e 5, foi colocado em cima da ANS, C recebe A mais B, ele fica empilhando aqui todas as variáveis do teu ambiente. Eu não quero mais, esse é o cuidado que vocês têm que ter, por exemplo, o A tem o valor 3, o B está com o valor 5, o C está com o valor 8. Ah, mas e se eu quiser fazer uma outra atribuição, posso? Claro. O C passa a ter 89. Ao acabo de queimar o valor, tinha 8, eu joguei 89. Pode olhar lá na variável C, vai estar 89. Ah, mas eu não quero mais usar essas variáveis. Não tem problema. Tem dois comandos que a gente tem que usar sempre numa boa programação. Uma programação estruturada e uma programação organizada. Primeiro deles, CLC, tá? Que é o acrônimo de Clear, tá? Não é CRL, não é Clear, que a gente às vezes usa no Unix ou em alguns outros comandos. O CLC, ele limpa a tela. Olha o que ele fez. Limpou a minha tela. Certo? Mas se eu digitar A, vai estar o A valendo 3, o B vai valer 5, o meu C vai valer 89. Eu ia dizer 8, não, mas eu alterei para 89. Tá a mesma coisa, eu só limpo a minha tela. Os valores das minhas variáveis ainda ficam ali, ó. Agora eu quero limpar essas minhas variáveis. Daí eu dou um clear all. Clear vem do inglês de limpar, ao limpar todas. Ah, então eu posso limpar só o A ou só o B? Pode. Dá clear A, clear C, clear B, vai limpando especificamente cada uma das variáveis. Clear all vai fazer o quê? Vai simplesmente sumir todas as variáveis.
Agora, por exemplo, se eu colocar minha variável A aqui, ele vai dizer, erro, o A não está definido. Não existe a variável A. Essa é outra vantagem do Octave MATLAB. Você não precisa definir uma variável. A simples atribuição de um valor a uma variável, seja ele um valor numérico ou um caractere, já cria a variável e ela passa a existir. Bom, eu acabei de falar que a gente não vai ficar refém efetivamente aqui da nossa prompt. Deixa eu só voltar para cá. Tá tudo tranquilo, pessoal? Só vou dar uma olhada no chat, ok. Então eu peço, se alguém tem alguma dúvida ou querem fazer alguma intervenção, sem problema. Faz a intervenção no chat, eu só peço, como eu estou lá na outra tela, alguém me avisa que tem, pelo microfone, que tem áudio. Ah, Salsa, estão perguntando lá, tá? Voltando para cá. Com isso, a gente vai encerrar um pouquinho essa parte aqui da prompt e vamos ao que nos interessa enquanto aula de programação, a extensão do nosso algoritmo para uma linguagem de programação. Aqui à esquerda tem algumas dicas, tá? Vocês podem ignorar nesse momento. Depois a gente começa a olhar isso com mais detalhes. Vamos passar aqui para esse menu aqui. O Octave, como eu já falei, ele é uma plataforma online que está na nuvem e efetivamente você tem que jogar os teus programas para lá, criar os teus programas lá, pode baixar desta plataforma efetivamente para o teu computador local, ou tu pode fazer o upload do teu computador local para lá. Então, aqui ele já está, ó. Você pode simplesmente arrastar um arquivo .m para cá, .m é a extensão do MATLAB e do Octave, tá? E ele vai simplesmente carregar para esse ambiente. Ou ainda você pode usar esse botãozinho. Você passa aqui o mouse, deixa um pouquinho, ele vai dar Upload File, que vocês querem carregar. Aqui ele dá um refresh. Essa parte aqui, para ser sincero, eu nunca usei, tá? Ele tem tipo um history das versões, mas daí tu tem que ter cadastrado na plataforma deles, eu nunca fiz. Sinceramente, não me perguntem, ele só guarda o versionamento dos teus programas, tá? Mas daí tu tem que fazer uma conta lá junto com eles. Nunca usei isso aqui. E aqui, ó, o que nos interessa no arquivo, ele tem um mais, né? Create Empty File, cria um arquivo em branco. É o que a gente vai fazer agora na primeira coisa. Então, eu vou dar um Enter aqui. Ele vai me pedir qual é o nome que eu quero dar à minha script. Ele botou myscript.m. Eu quero dar um nome, sei lá, vamos colocar aqui aula, escrever certo ajuda, né? Aula _ 01. De novo, gente, isso aqui, agora que nós estamos no mundo real da programação, não é mais arrastar bloco para cá e para lá, vocês têm que se ater àquelas questões de definição de nome de variáveis e definição de nome de programas. Esqueçam caractere especial, esqueçam se cedilha, esqueçam acento, tá? Não se invoquem se vai botar lá, em vez de ração, racão, não tem problema, fazem em ação, racão, não tem problema, não usem caractere especial na formação de nomes e na formação de variáveis. A gente já estudou isso, tá? Mas, reforçando, e não usem espaços. Vocês viram que eu botei aula _ 01, tá? Então, é assim o correto. Ou gruda o 01 para cá, mas não fica botando menos, mais, traço, espaço. Não inventem. Se querem separar, usem maiúscula e minúscula, do tipo assim, ó, o pessoal utiliza muito. Aula, sei lá, aula quinta. Então, o que tu quer separar, aula quinta, usa a primeira maiúscula. Então, são alguns macetezinhos que vocês aos poucos têm que pegar na programação. Não ficam dando espaço. Vamos voltar para o aula underline. Se querem usar o outro espaço, a gente usa bastante a questão do underline, que fica elegante, fica separado e, no entanto, é uma string só, tá? Dei ok aqui, aula 01, tô ok, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Se vocês observarem, além dessa frescura dele aqui, ele jogou aqui para o lado aula 01.m, criou esse arquivo. Para mim editar ele, isso aqui é meio chato, porque ele poderia abrir direto já no editor, mas é um jeito que eles liberaram a programação deles. Eu fiz criar um arquivo, ele gerou aqui, eu clico em cima, ele traz para cá, ó. Aqui sim um editor, e ele deu um display de Hello World, né? Olá Mundo. Nós não vamos usar isso aqui ainda. Ele abriu um editor de linha aqui para mim, que ele tem várias opções. O que são essas várias opções? Download, é para te dar o download, baixar este programa, que é aula _ 01.m para o teu computador. Daí depois tem outros botõezinhos aqui.
renomear, que vai renomear isso aqui, obviamente, imprimir lixo, deletar, imprimir, o que é isso aqui? Isso aqui é só para trocar o contexto, não precisa. Efetivamente, aqui você vai compartilhar isso aqui em uma nova visão. Isso aqui é o seguinte, esses arquivos que vocês estão gravando aqui, pessoal, está vinculado, no meu caso, aqui a conta Sausen, a conta de vocês, tá certo? Eu só tenho acesso. Então, aqui, se vocês querem criar um espaço, eles chamam de buckets, tá? Para vocês compartilharem código. É mais ou menos o que o Scratch fazia lá a nível de projeto. Vocês entravam lá na página do MIT e tinham vários projetos compartilhados. O princípio é o mesmo para te compartilhar código. O princípio nós não vamos usar isso, mas está aqui. E, finalmente, aqui é para salvar. O que me interessa nessa script? Vocês recordam que eu fiz coisas do tipo A igual a 3, posso botar o meu ponto e vírgula ou não, isso não vai influenciar. B igual a 5, meu ponto e vírgula, e vou fazer o C igual a mais B. Bom, já estou fazendo aqui a minha programação, exatamente o que eu havia feito anteriormente aqui, só que eu estou criando um script, estou criando um ponto M em que ele vai empilhar esses comandos e depois interpretar e executar eles aqui nessa prompt. E, finalmente, eu vou dar um display, tá? O display, que é mostrar na tela, é dispc, é o comando. Então, o que eu estou fazendo aqui no primeiro? Eu estou jogando A igual a 3, B igual a 5, C igual a mais B, estou usando o comando, viu que ele botou em vermelhinho o comando, porque é uma palavra reservada, é um comando da linguagem Objective-C, que é o dispc. Ele vai mostrar isso na tela. Só que eu acabei de ensinar para vocês anteriormente, vou dar um Enter aqui, 2 comandos muito legais, que é para não ficar essa tela horrível aqui e começar a botar embaixo os meus display, que é o CLC, ponto e vírgula, e eu vou ensinar uma outra coisa muito legal para vocês, que eu gostaria que vocês usassem, principalmente nas provas. Percento indica, tudo que eu colocar depois do percento, que fica verdinho, é comentário. Comentário não vai ser interpretado como um comando a ser executado pelo Octave ou MATLAB. É simplesmente um comentário. O que faz o CLC? Limpa a tela, e ele fica em verdinho, vocês estão verificando? Para o Octave, quando ele vai interpretar e executar, ele só vai ler até o ponto e vírgula aqui. A partir do que ele encontrar um percento aqui, ele ignora. Mas eu sei que, por exemplo, aqui esse limpa a tela quer dizer que o CLC limpa a tela. Outro comando que a gente viu antes era o clear all. Você recorda? Aqui no caso não tem nenhuma variável, mas era para limpar. A boa programação diz sempre, deixa eu colocar aqui, ó. Clear all limpa todas as variáveis do ambiente, tá certo? Então, uma boa programação seria limpa a primeira tela, limpa todas as variáveis, vai limpar a tela, vai limpar as variáveis e vai começar a fazer as atribuições. Por que isso é importante, pessoal? Porventura, se eu não venho inicializar uma variável, isso aqui a gente chama de inicializar uma variável, quando eu jogo um valor para dentro dela e não dei o clear all anterior, ele pode trazer o valor, obviamente, se eu usar ela dentro do meu programa, mas ela pode trazer esse valor para cá de uma outra execução anterior. Então, sempre é bom tu inicializar os teus programas, independente qual seja, com esses 2 comandos. Precisa colocar o comentário? Claro que não. Estou colocando os comentários aqui para vocês começarem a se ambientar com a sintaxe dos comandos. Tenho que decorar todos esses comandos? Não precisa, vai ser natural. Segunda, terceira programação que vocês estão fazendo, programa, vocês vão, entre aspas, decorar esses comandos, tá? Porque eles são bem usuais, né? O que faz o clear all? Limpa tudo. O que faz o disp? Dá um display. Então, aos poucos, vocês vão vendo que é bem isso. Vamos ver se isso funcionou? Bom, eu não salvei esse programa ainda. O que eu estou colocando aqui só está nesse editor. Como eu sei que eu não salvei? Tá? Eu sei que eu não salvei porque o meu all underline 01 aqui na esquerda está sublinhado. No momento em que eu salvar aqui, ó, passei o mouse e vai dar o save file, que é salvar o arquivo, ele vai sumir aquele sublinhado. Querem ver? Pronto, agora eu sei que ele está salvo. Tem que prestar atenção nisso, porque se vocês rodarem, tá aqui o RUM, antes de salvar, como ele está no ambiente web, às vezes ele vai rodar a versão anterior,
tá? Isso já aconteceu comigo. Daí tu diz, meu Deus, mas não está errado o meu programa, o que ele está fazendo? Salvem ele e dão um tempo, aquilo que eu falei no início da aula. Vocês têm que entender que vocês estão restritos ao ambiente web, e o ambiente web está restrito à velocidade da internet de vocês. Às vezes vai ser rápido, às vezes vai dar as famosas trancadas, tá certo? Tenham paciência, não fiquem empilhando comandos. Então agora, uma vez que eu já dei esses comandos, já salvei esse arquivo, eu vou rodar ele. Como eu rodo, boto a mãozinha aqui em cima do RUM, tá? Tem umas teclas de atalho, mas por enquanto vamos no usual. Vou colocar no RUM script, e vai fazer o quê? Ó, dá alguns segundos, e o que ele mostrou aqui na minha direita? 8. Vamos interpretar a saída. Um pouquinho que eu estava bebendo água. Realmente está certo. Por quê? Porque todos esses passos aqui não tinham nada a adequar. Limpou a tela, limpou o ambiente de variáveis, atribuiu 3 ao A, atribuiu 5 à variável B, botou em C A mais B, que é 8. Tem alguma dúvida? É só olhar aqui, ó. Variável C tem 8, a variável A tem 3, a variável B tem 5. É ótimo isso aqui para vocês entenderem e fazer o debug, que a gente chama do programa, quando dá erro. E, finalmente, tem o disp-C. Pô, você tem 3 em A, 5 no B, aí B, A, 3 mais 5 dá 8, ele dá o display da variável C, só vai mostrar 8 aqui. Ah, mas que coisa feia isso, será que não podia melhorar? Podia. Se tu está usando o disp, tu poderia colocar display, abre aspas, uma aspa simples, e coloca o resultado da soma, meu Deus, hoje está feio, da soma de A mais B vamos botar o E assim, agora deu, 2 pontos, espaço, fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. O que vai acontecer? Primeiro, ele vai dar o resultado da soma A mais B vai para a próxima linha, vai dar um display 8, tá certo? Ah, tem como botar o 8 logo aqui, depois eu vou falar para vocês o fprintf, mas por enquanto usem só display. A aula de hoje eu estou preocupado que vocês entendam minimamente a sintaxe e o ambiente que a gente está programando. Vamos ver se mudou? Estão vendo de novo que ele não está salvo. Eu vou salvar, liberou, vou rodar. Opa, deu algum erro aqui, ó. Syntax erro, display, tem 2 aspas. Estão vendo aqui? Em algum momento eu devo ter digitado 2 aspas. Isso é uma coisa que vocês têm que olhar sempre, tá? Ele executou e ele me disse que tem um erro, tá? Aonde tem esse erro, ele me diz aqui que é próximo à linha 7, tá? Do aula 101. Na verdade, aqui é na linha 6, tá? As 2 aspas aqui, ó. Então, foi um equívoco de digitação. Vou tirar ela, vou salvar de novo e vou executar. Funcionou. O resultado da soma de A mais B é 8. Viram que ele não é das coisas mais rápidas do mundo, tá? Mas para o que a gente está tentando fazer, perfeito. Ah, mas isso aqui no MATLAB seria a mesma coisa? Gente, eu vou copiar. Ctrl aqui, selecionar, copiar. Vou lá para o MATLAB só para matar a curiosidade. No MATLAB é a mesma coisa. Existe o Command Windows, à esquerda aqui estão os meus arquivos, que na verdade eles estão refletindo o que tem no User Source Downloads, tá certo? E aqui a minha linha de comando, eu poderia vir aqui, ó, New, e dar um New Script, que é lá o que eu fiz para criar um novo script. Faz isso tranquilamente. Ou eu posso dar um comando no MATLAB assim, ó, edit, como é que a gente tinha chamado aquele negócio? Aula 1. Edit aula underline 01.m. Se existe o comando edit, chama o editor do MATLAB. Se ele existe, o aula 1, ele abre. Se ele não existe, ele simplesmente vai criar. Abriu o editor, botou aqui ó, na minha esquerda aula underline 1.m, mesma coisa, e me dá um editor. E eu vou, como sou preguiçoso, não vou digitar tudo de novo, Ctrl V, tá o clear screen, clear all, o todos os comandos. Foi ótimo, né? Mas que tá todos os comandos aqui. Vou fazer o quê? Vou dar o RUM aqui, ó. Estão vendo? Vou dar o RUM aqui, ó. O resultado da soma de A mais B é 8. Pronto. Exatamente a mesma coisa.
Então, tudo que vocês fazem aqui no MATLAB, vocês fazem no Octave, e a recíproca também é verdadeira. Ah, mas eu não precisaria, então eu tenho que copiar aqui. Não, vocês poderiam simplesmente aqui baixar este programa. Como eu faço isso? Estão vendo esse íconezinho? Download file. Vou clicar nele, ele já baixou o aula 1 aqui, já tinha até o aula 1, eu acabei de criar lá no MATLAB, e eu vou voltar lá para o meu MATLAB, vai ter o aula, porque eu estou referenciando aqui no download, ele baixou para o local, para a minha máquina, para vocês não duvidarem de mim, eu vou olhar, mostrar aqui, ó, o diretório downloads da máquina, está aqui o aula 1 que eu já tinha criado agora, em Objective-C, que eu já falei, e agora o segundo que ele baixou para mim. Eu já tinha posto ele aqui na promptzinha, o user source in downloads, que eu uso para baixar direto, e aqui está o meu arquivo, tal e qual lá. Então, funcionou. Certo, pessoal? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês que o que eu faço no MATLAB, eu faço no Octave. Obviamente que aqui vai ter um pouquinho mais de retardo por ser uma ferramenta da web. Deixa eu ver se está tudo ok aí. Tranquilo, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Alguém me dá um retorno, por gentileza? Estão me ouvindo bem? Estão visualizando? Show. Voltar para lá, então, e vamos continuar. Deixa eu tomar mais um golinho d'água. Agora vamos tentar fazer Para quem está chegando, eu vi que aumentou o número de alunos, eu estou gravando essa aula. A gente está fazendo a nossa primeira aula de MATLAB Octave, tá certo? Octave, desculpa. Então, depois vocês dão uma olhada na gravação, mas a gente está introduzindo vocês à programação em Objective-C. Então, nós vamos sair daqueles bloquinhos do Scratch, que eram lindos, maravilhosos, que teve a sua utilidade, mas é só na parte introdutória, e jogar vocês para uma linguagem de programação, no caso, a linguagem Objective-C, que é utilizado pelo Octave, pelo MATLAB, e alguns outros aplicativos. Vamos lá. Eu estava rodando aqui as apresentações, os slides, então esta página foi o resumo que está aqui, pessoal, foi exatamente o que a gente fez. Aquele exemplo clássico de pegar uma variável A, uma variável B, fazer a soma de A com B e jogar na C. Então, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu a fazer a definição, a atribuição de valores a variáveis. Eu só usei numérico, depois eu vou mostrar para vocês como eu faria para usar uma atribuição de outra forma, um caractere. Ah, mas e não dá para fazer um caractere direto, do tipo nome recebe Paulo? Aí a explicação, pode, tá? O que o Paulo não está definido, não apareceu? Ah, então eu vou ter que botar alguma coisa em estilo Paulo recebe alguma coisa desse estilo. Ah, eu tenho que jogar entre aspas o que está em caractere. Agora, toda vez que eu escrever nome, vai estar o Paulo lá. Também funciona da mesma forma. Só que a gente não vai usar esta prompt, a gente vai usar alguns comandos de entrada. Por isso que eu não mostrei ainda para vocês. Mas sim, eu poderia fazer aqui na prompt também a atribuição de caracteres ou vários caracteres, uma sequência de string a qualquer variável. Só que para isso eu tenho que passar com aspas. Tá ali, ó, efetivamente o AAB nome. Vocês estão vendo que aqui ele está dizendo que isso aqui, para quem conhece do inglês, ele está com um produto escalar, ele está com um número, e aqui ele está o quê? Ele está com um caractere. Já está definindo para mim, a variável nome tem caractere, a variável C é um escalar, leia-se um número. Pode ser um número real ou inteiro. Tá? Mas, vamos para cá. Então, a gente já fez isso, a gente já fez as definições, já viu como feitas as atribuições, já colocamos o nosso primeiro exemplo. Na verdade, a gente fez o primeiro exemplo sem entrar com o comando input. Aqui vocês já podem deduzir o que eu estou fazendo. Eu vou jogar isso aqui lá para dentro do meu programa. Ao invés de eu colocar A3, B5, eu vou solicitar isso através do teclado ao meu usuário. Como eu faço isso? Através do comando input. O que faz o comando input? Solicita uma input, uma entrada. Então, A é igual a input, escrever certo ajuda. Input, meu Deus. Input, abre parênteses, abre uma aspas, dá um espaçozinho, isso aqui é meio chato, tá, pessoal? Tem que dar um espaçozinho, porque senão ele gruda uma aspa dupla. E daí faz a pergunta que vocês querem ecoar na tela para o usuário. Sei lá,
eu dei um espaço entre com o valor de A. 2 pontos, fecha aspas, fecha o parênteses e resolveu o problema. Tá certo? O que eu vou fazer aqui pro B? Mesma coisa. Como eu sou extremamente preguiçoso, Ctrl C, Ctrl V. Onde tinha A, eu vou botar, nada se cria, nada se perde, né? Tudo se copia. B, e entre com o valor de B. Certo? O que eu fiz aqui? Eu não estou mais fazendo eu, programador, uma atribuição. Estou jogando essa responsabilidade para alguém que vai digitar, para o usuário que vai digitar o meu comando. Vamos ver o meu programa. Olha aqui, ó, não salvou, está sublinhado, vou salvar primeiro ele. Salvou, vou rodar, vamos ver se vai funcionar. Se funcionar, ele vai ter que limpar a tela, limpar o ambiente de variáveis e me pedir que eu entre com o valor de A, se não tiver nenhum erro. Entre com o valor de A, limpou a tela, limpou efetivamente das variáveis. Você vai dizer, mas como não limpou aqui as variáveis? No momento que eu começar a executar, ele vai limpar, tá, pessoal? Isso aqui ele tem um delay, porque ele não está executando ainda. Entre com o valor de A, sei lá, 3. Entre com o valor de B, 5, a gente tinha colocado, né? O resultado da soma de A mais B é 8. Pois bem, funcionou. Então, funcionou efetivamente a programação agora com a minha entrada input. Eu deixei de fazer uma atribuição direto no meu programa e passei essa atribuição ao meu usuário, à pessoa que vai digitar esses valores. É exatamente isso aqui que nós fizemos. Ah, isso aqui funciona no MATLAB? Vamos lá? Ctrl C, vamos lá para o MATLAB. Vamos limpar aqui, Ctrl V. O que ele vai fazer? Vamos rodar de novo. Posso salvar também, né? Vamos rodar, vamos ver se ele vai dar algum erro. Entre com o valor de A era 3, entre com o valor de B 5. O resultado da soma de A mais B é 8. Pois bem, fizemos o nosso primeiro programa. Então, aqui estava o algoritmo genérico, copia e cola dos slides que vocês já tinham lá, tá certo? O diagrama de bloco, e fazer no braço, no Command Windows, que a gente havia feito no início da aula aqui. Isso aqui é scriptzinho que vocês estão fazendo, e aqui é o resultado que ecoou efetivamente na tela. Pois bem, então aqui o aula 1 é o nosso primeiro programa. Salvei ele. Vamos para o segundo programa. Nosso segundo exemplo, seguindo os mesmos slides que a gente usou lá no início da programação do Scratch, nós tínhamos o cálculo de área, né? Então, desenvolver a lógica, que seria o algoritmo genérico, o diagrama de blocos e o programa em MATLAB para resolver um problema que efetue o cálculo da área de uma circunferência, apresentando a medida da área calculada. Eu já coloquei aqui o algoritmo genérico. O algoritmo genérico sempre é aquele algoritmo que são os passos como vocês acham melhor para resolver um problema. Lá no Scratch, a gente não dava muita bola para isso aqui, eu sei, isso é natural, tá? Por quê? Porque o Scratch era bem intuitivo enquanto blocos. Ah, eu quero fazer uma pergunta, então eu botava os blocos de pergunta. Eu quero obter uma resposta, ele já botava na resposta. Eu quero botar um display por 2 segundos, tinha lá um bloquinho fazendo esse tipo de coisa. Aqui eu tenho que fazer essa interpretação através de comandos. Então, o algoritmo genérico, mesmo que vocês façam mentalmente ele, é muito interessante. O mentalmente vocês dividem em 3 etapas. Quais são minhas variáveis de entrada, o que eu tenho que fazer de processamento e o que eu tenho que fazer de saída. Porque a partir de agora, as variáveis de entrada tu tem que solicitar através de input. Processamento, possivelmente, tu vai fazer uma operação matemática. No caso aqui, o cálculo da área, desse nosso exemplo. E a saída é dar o display da tua saída, que é o DISP. Por enquanto, a gente não está usando o fprintf. Depois eu vou mostrar isso mais adiante para vocês. Então, o algoritmo genérico desse segundo exemplo aqui era simples. A minha entrada é obter um valor, no caso, a variável R. Por quê? Para mim calcular efetivamente a área, eu preciso o raio, né? Então, ele pede como entrada o R. Depois, eu estabeleço que π vale 3.1415,9, etc e tal. Lá no MATLAB, se vocês simplesmente botarem π, ele vai te devolver 3.1416. 16 porque o 15 ele arredondou, né? Ele te dá já como uma constante interna do MATLAB. Ah, mas e no Octave, como funciona isso? Tem dúvidas? Vem aqui na prompt e diz,
Octave, o que é pi? Ah, pi é 3.1416. Já existe uma constante dentro da linguagem Objective-C, que é pi, e existem várias. A pi é uma delas, que devolve o 3.14. Ah, mas eu posso fazer uma atribuição a pi? Pode, e eu digo pior ainda, tu pode fazer essa atrocidade aqui, ó. A partir de agora, o teu pi vale 8888, até tu dar o próximo clear screen aqui, ó, desculpa, clear all. Tem que tomar um certo cuidado nisso também, né? Infelizmente, tu pode alterar o valor de uma constante, tanto no MATLAB como no Octave. Não é o ideal. A boa programação diz, se tu quer usar o pi, deixa o pi efetivamente com o valor de pi. Vou limpar, vou devolver pi, ele vai me devolver 3.1416. Mesma coisa para o MATLAB, tá? Pois bem, continuando na solução, eu preciso responder ou obter a entrada dr, que seria o raio, para mim calcular a área. Eu tenho que estabelecer que o meu π vale 3.14, ou, no caso, ele tem uma constante, já na minha linguagem de programação. Depois eu tenho que fazer o cálculo da área, que é a área igual a π vezes raio vezes raio. Para quem lembra, isso aqui é como se calcula a área de um círculo. E depois apresentar o valor da variável A, que vai constar essa área. Pois bem, vamos implementar isso aqui? Vamos lá, então. O que eu tenho que fazer? Eu vou sacanear agora eu mesmo, né? Eu tenho que digitar tudo de novo, tá? Vou continuar no aula 1 aí, o que eu vou fazer? Vou limpar a tela, primeiramente, vocês já sabem, vou limpar clear all, as minhas variáveis do ambiente, e daí eu vou começar a programação. O que eu preciso? Qual o valor, no caso, da variável R? Então, eu vou ter que fazer um input do raio. Então, eu vou chamar a variável de raio dr. Ah, Salzinho, tu poderia chamar de outra forma, do que vocês quiserem, tá? Quer botar abóbora aqui, não tem problema. Eu botei a variável R e vai receber o raio. Então, como ela vai receber, vai ser através do input, porque eu vou pedir para o usuário digitar. Se eu vou dar um input, eu vou ter que botar a minha aspa e colocar entre com o valor do raio. Do raio, dois pontos, fecha aspas, fecha o parênteses. É meio chatinho o parênteses, ó, porque se tu dá um enter, a hora que ele está fazendo, ele dá duas aspas duplas. Tem que cuidar, então tu tem que dar uma aspa e um espaçozinho. Ele é meio chato isso aí, mas aos poucos, se vocês estão replicando o que eu estou fazendo, vocês já devem ter se deparado com esse problema. Tá? Dou input no raio. É a minha entrada. Meu π, eu preciso, acabei de falar para vocês que a gente tem o valor de π. Então, eu não tenho que estabelecer que π vale 3,14 alguma coisa, tá certo? Eu já tenho, eu vou ignorar essa parte aqui. Qual é o cálculo que eu tenho que fazer? A área. Então, eu vou chamar a área de A. A é igual ao quê? É π, 3.14, alguma coisa. Pode ver que ele já botou em amarelinho, tá vendo? Tá vendo? Diferentemente do input lá, que é uma palavra reservada, que está em vermelho. Diferentemente do A e do R, que são variáveis locais aqui que eu estou definindo. Quando eu botei π, ele já botou que ela é uma constante já e pintou de amarelo, certo? Π vezes raio vezes raio. É esta a fórmula, tá certo? Ponto e vírgula, para dizer que eu acabei o comando, e vou para o próximo. Então, eu já tenho a entrada dos meus dados, eu já tenho o meu processamento, o que falta? A minha saída. A saída dá um display. Vou dar um display da variável A. Depois a gente melhora. Então, vou salvar isso, tá? Vou jogar na mesma aula 1, vou salvar, vou verificar se vai funcionar. Salvou, vou rodar, limpou a tela, entre com o raio, sei lá, raio 23, tá? Ele me deu 1661,9, bem feinho, né? O que é isso? Ah, então vamos dar uma melhoradinha. Eu poderia colocar um display anterior aqui. Que display tem que ser separado? Tem que. O display, ou ele mostra uma string dentro de aspas, ou ele mostra uma variável dentro de parênteses. É só isso que o display faz, é uma coisa simples. Para fazer composição de strings e variáveis, a gente usa fprintf, mais adiante. Então, eu vou colocar display. Display, o valor da área, não aceito aqui, vou botar sem acento, a área da figura é, dois pontos, fecha,
dá um espaço, senão dá aquele negócio, né? Ponto e vírgula. Vamos ver se funcionou? Vou botar o maiúsculo aqui. Fica mais bonitinho. Vou salvar. E vou rodando. Entre com o valor de raio. Raio 2. O valor da área da figura é 12,566. Pronto. Então, a gente resolveu já o primeiro. Vocês vão ver que é bem simples. Automaticamente... Opa, vamos ver se tem alguma... Alguém quer participar? Vamos permitir, né? Desculpa, vamos continuar. Vocês podem verificar que é bem simples a questão da sintaxe, pessoal. Não tem que decorar isso aqui. Ah, agora tem prova, semana que vem eu vou estudar os comandos. Não, não vai estudar os comandos. Eles vão ser naturais, pessoal, porque é meia dúzia de comandos. Por isso que eu estou forçando assim, a entrada é input, a saída é display, atribuições é A igual. Então, aos poucos, vocês vão vendo. Claro que a gente não está trabalhando com desvio condicional, mas é um if. Lá era C, aqui é if. Ah, nós não estamos trabalhando com um laço, tá? Aqui os laços vão ser for e while. Dentro do while, nós vamos trabalhar com desvio condicional, com uma condição. E acabou. É isso. É só traduzir aqueles blocos para alguma sintaxe específica, ou seja, um comando. É isso que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, a partir de hoje. Tá legal, gente? Até aqui tá tudo tranquilo? Vocês estão entendendo? Ó, de novo, eu salvei, agora... aqui eu salvei com o mesmo nome, né? Vamos dar um rename aqui. Tem um aqui que é rename, né? Que eu já tinha aqui, ó. Rename. Não, vamos chamar de aula 1, né? Isso foi, eu já queimei agora, mas vamos chamar a aula 3 aqui, vou salvar só para mostrar para vocês, vou dar o save, vou baixar este programa agora para o meu computador, que isso vocês vão ter que fazer depois, já vou explicar, vou dar um download nele, ó, ele baixou aqui embaixo, vocês viram aqui, não sei se observaram, ele já baixou porque é curto, eu vou lá no meu downloads, lá no Windows, vocês vão procurar na pasta de downloads, e vocês, está ali, ó, aula 3. Está agora na minha máquina local, certo? Quero fazer o oposto, pessoal, vamos pegar esse 1 aqui, porque eu acho que eu já tinha um lá. Vamos botar aula 99. Deixa eu tentar, eu nunca arrastei para lá, vamos ver se funciona. Tá escrito aqui, né? Vamos ver se funciona. Eu sempre trago. Impressionante, funcionou. Tá aqui o meu aula 99. Então, eu estou jogando para cá um programa. Estou baixando para cá. Agora, por que ele não faz o oposto? Será que ele faz o oposto? Não. O oposto ele não faz, ele só deixa eu fazer o upload, o download, vocês têm que usar o comando. Vocês viram que eu também não sou muito ambientado a usar o Octave, eu uso basicamente o MATLAB local, mas é bem intuitivo e é bem tranquilo. Deixa eu voltar para a nossa aula aqui. Aqui tem uma pergunta. Não, só boa noite. Boa noite, Paulo. Alguém tem alguma dúvida até o momento? Vocês estão conseguindo acompanhar em duas óticas, acompanhar o que eu estou falando, tentar visualizar, compreender o que eu estou fazendo, e principalmente estão conseguindo replicar o que eu estou fazendo aí na máquina de vocês? Me dão um retorno, pessoal. Essa aula, assim, vai ser a mesma coisa que o Scratch. Vamos, Jack, né? Vamos por partes e devagarinho hoje sobre a ótica de ambientá-los à programação Octave. Viu, professor? Fala. Ali quando é para iniciar a sessão, para mim tá dando nome de utilizador e uma palavra passe. Daí quando eu boto iniciar sessão, ele dá de novo essa mensagem para mim. Vamos voltar para cá. Desculpa quem tá falando, deixa eu ver aqui. Myron, vamos fazer, tá, eu vou sair fora e vou entrar, porque eu já tinha feito o login, tá? Eu fiz o login também, tá na minha conta já. Eu só não consegui criar seria, não sei, acho que um nome pro meu arquivo, né? Ah, tá, vamos fazer isso aí, vamos lá, então. Tá, eu acabei de sair, tá? Eu vou entrar usando o Google. Estão visualizando aqui, pessoal? Vocês estão conseguindo visualizar minha tela, né? Sim, tranquilo. Tá. Vou entrar, obviamente que aqui para mim ele não vai pedir login e senha porque eu já tenho autenticado. Ele carregou, é isso aqui para vocês. Para você criar um novo programa, isso é meio chato, tá? Porque ele não é intuitivo tipo o MATLAB. O MATLAB, até vou mostrar para vocês a diferença. O MATLAB, eu dou aqui um edit, novo, underline, arquivo, ponto, M, aqui na prompt, eu dou um enter, ele abre aqui para mim, novo arquivo, e me devolve a prompt dentro do meu editor. O
o Octave, vocês têm que vir aqui em cima, estão acompanhando, ó, Create Empty File, crie um arquivo em branco. Perdão, professor, eu tava indo errado. Isso, Eu tá? tava na Não, frente de tranquilo. versões históricas dos seus arquivos de script. Não, aquilo ali eu nem uso. Daí ele abre uma outra bucket que ele chama lá e a Bem partir tranquilo, bem tranquilo. Deu certo agora. Tá, beleza. Só isso aí, tu dá um enter. Isso que eu acho chato, ó. Ele não abre, daí ele botou para cá e vocês têm que clicar para cá, ó. Daí editar ele. Mas é legal a dúvida, de repente é bem isso aí. Vocês não sabem a alegria que eu fico quando vocês perguntam alguma coisa, que eu fico numa agonia aqui. Que será que eles estão entendendo? Será que eles estão acompanhando? Pessoal, mais alguém está com alguma dúvida? Me dá um retorno. Vocês estão conseguindo acompanhar e replicar o que eu estou fazendo na máquina local de vocês? 100%. Sim, joia. Beleza. Ótimo. Qualquer coisa, agora eu já vou aproveitar, porque eu já vou passar para vocês exercício. Nós vamos programar agora. Hoje a ideia é programar isso. Ah, mas essas coisinhas simples. Tá? Hoje é coisinha simples. Na semana que vem eu já introduzo desvio condicional e laço para vocês, que daí já dá um upzinho para vocês trabalharem. Tá? Mas o que eu gostaria que vocês também soubessem aqui, eu já falei isso um zilhão de vezes, tá? Aqui vocês têm, junto com o Classroom de vocês, deve aparecer lá em atividades, isto aqui, ó. Este Meet aqui com esta câmera. Eu já vou abrir ela aqui, ele vai abrir uma nova sala, certo? Eu vou entrar lá, essa sala aqui, tá? Tá ali o feio, vou tirar o meu áudio e vou entrar nessa sala. Esta sala aqui, eu vou ficar quietinho aqui e quem tem dúvidas, entra nessa sala, a gente compartilha a tela, a gente trabalha no mais restrito, porque às vezes a pessoa fica constrangida de ficar pedindo aqui nesta nossa sala aqui. Ah, mas eu não posso fazer pergunta aqui, professor? Pode, sem o menor problema e vou responder. Mas quem quiser, eu também estou aqui, por exemplo, com a minha câmera e o meu microfone fechado, mas eu ouço as duas salas. Então, me chamem e, sistematicamente, eu vou vir olhar aqui, talvez eu demore um pouquinho, né? Mas eu venho olhar o chat para quem não tem microfone, tá? Então, esta é a nossa sala de dúvidas, tá? Vou copiar até isso aqui, mas vocês podem entrar lá pelo Classroom, clicar aqui no Meetzinho, vai funcionar. Vou colocar aqui no chat o link se vocês precisarem. É mais uma opção para vocês terem para tirar dúvida. Pois bem, vamos voltar agora para os nossos slides e eu vou dar um encaminhamento das atividades para vocês. Vamos botar assim, que eu acho que fica melhor para vocês visualizarem. Só um pouquinho para ele estabilizar. Aqui, então, a gente acabou de resolver o nosso segundo exemplo. Tá. O que acontece? Aqui é a resolução do nosso segundo exemplo. Eu coloquei efetivamente os comandos. Vocês estão vendo que isso aqui é a cara do MATLAB, mas tudo que está aqui funciona lá. Aqui o que eu calculei? Eu pedi o input valor dr, joguei na variável r, coloquei um comentário. O comentário não precisa ser só no final da linha. Vocês podem ver que sempre que tem um percento, ele vai pintar de verde, tanto no MATLAB como no Octave, e vai ignorar sobre a ótica de executar, mas é comentário. E aqui eu coloquei um pouquinho diferente a questão do R vezes R, tá? Que é o R ao quadrado. Este comando aqui eleva esta variável R ao quadrado. O que é isso aqui? Um acento circunflexo. Vamos ver se funciona lá no Octave. Eu não mostrei isso para vocês. MATLAB é tranquilo, vamos ver se isso funciona no Octave. É assim que eu achar o Octave, né? Ah, tá aqui. O Octave, será que eu gravei? Gravei, tá aqui. Vamos ver se funciona. Vou tirar. Vou dar o acento circunflexo. Dica, acento circunflexo, espaço. Daí ele vai ficar certo. 2. Eu acho que não deu certo. Tirar aquilo ali. Agora deu. Ponto e vírgula, vamos ver se ele vai aceitar esse comando, né? Vamos salvar. Vamos rodar. Entra com o raio, sei lá, 3. Beleza, aceitou, 28. Pegaram a ideia, pessoal? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é o acento circunflexo, dá um espaço
E 2, ele eleva esta variável R ao quadrado, que é R vezes R, é a mesma coisa. Então, é só mais um comandinho que vocês podem trabalhar, certo? Então, com dúvida, cara, é a mesma coisa que tu botar aqui 2, tem ainda dúvida, acento circunflexo, espaço, daí ele vai lá e bota o 2. Não sei por que ele dá 2 aqui, ó. Deu erro. Isso aqui é uma questão, pessoal, de sintaxe aqui, desculpa, de teclado. Agora, ó, 2 elevado na 2 dá 4. 4 elevado na 2, quanto? 16, tá bom? Então, isso vocês podem fazer com números ou com variáveis. Ah, eu posso elevar um outro número? Claro que pode, não tem o menor problema. Que o céu é o limite. Continuando, então, tudo isso está nos slides, tá, pessoal? Você pode verificar aqui, eu só estou fazendo mais lento agora para vocês pegarem a questão da sintaxe, mas todos esses comandos, todas essas execuções estão aqui. Aqui está o ponto M, aqui está a saída deste ponto M, e aqui seria o equivalente a fazer na prompt de comando. Nós não vamos usar essa questão aqui, eu só estou mostrando para vocês que cálculos rápidos, vocês podem usar o MATLAB Octave para isso, na linha de comando fazer um cálculo, tá? Tipo uma prancheta digital. Bom, o que eu gostaria que vocês fizessem agora? Isso aqui já é um velho conhecido de vocês, né? Esses exercícios são exatamente os mesmos que vocês fizeram lá no Scratch. Tanto que eu peguei e colei os blocos de Scratch aqui, para quê? Porque isso aqui é um diagrama de bloco para vocês. Isso aqui é um algoritmo genérico. Então, vocês têm o famoso, o pergunte aqui qual a temperatura a converter, vocês vão substituir pelo input. O mude temperatura underline F para a resposta disso vai ser o quê? Vai ser o que está à esquerda do input para vocês. Então, por exemplo, temperatura underline F igual a input, entre aspas, qual a temperatura a converter. Pronto, é isso que vocês vão ter que fazer agora. Vocês já têm a lógica montada, vocês têm que converter isso para os comandos equivalentes ao Octave MATLAB. Logo em seguida, aqui a temperatura C é o quê? A temperatura de entrada, menos 32, fecha parênteses, vezes 5, abre o parênteses, 5 dividido por 9. Pronto. Isso aqui é a fórmula de conversão que está posto aqui em cima. Então, vocês simplesmente, pessoal, devem replicar esses exercícios para lá. Bom, para não ficar nenhuma dúvida, vamos fazer o primeiro juntos aqui. Vamos simplesmente aqui criar um novo arquivo. Deixa eu deixar ele assim, mais um pouquinho para a esquerda. Acho que aqui a gente já consegue ver as duas telas. Vamos criar um novo arquivo. Vamos chamar ele de exercício 1. Exercício underline 01.m. Vou dar um Enter. Apareceu aqui, ó. Clico nele, apareceu aqui. Vou começar o famoso limpar a tela. Clear all. E vou começar a programação. Qual é a programação que eu tenho que fazer? Primeira coisa, ele tem que entrar com qual a temperatura a converter. Vamos ler o problema também, senão fica meio complicado, né? A partir de uma temperatura dado em graus Fahrenheit, converta em graus Celsius. Entra com Fahrenheit e vai para Celsius, só isso. Então, a minha entrada pode ser F, que reflete a temperatura em Fahrenheit, e eu tenho que converter para Celsius. Como eu converto para Celsius? Aplicando essa fórmula. O que eu tenho que mostrar de saída? A temperatura em Celsius, o meu C. Pronto, entrada F, processamento, esse C igual a essa equação, saída, o próprio C. Entrada input, processamento copia e cola, saída display. Pronto, está resolvido o meu problema, vou fazer isso. Então, o que eu vou entrar? Vou entrar com a minha temperatura em Fahrenheit, vou chamar Fahrenheit dF é igual a input, abre parênteses, abre aspas, entre com a temperatura a converter. Vou fazer tal e qual, mostrando com o dedo, ótimo. Vocês não viram isso. Qual é a temperatura a converter? Tá? Vou botar exatamente igual. Converter. Qual a temperatura a converter? 2 pontos, espaço, aspas, espaço, fecha, ponto e vírgula. Pois bem, qual é a próxima questão? Entrada de dados, está aqui. Processamento, esta equação aqui. Essa equação é o quê? C é igual, abre parênteses, F menos 32
fecha, multiplica por 5 dividido por 9. Opa, se eu acertar aqui, fechou, ok, processamento está aqui. O que eu tenho que fazer? A saída, display. Qual é a saída? O grau convertido, que é o C, a variável C. Display está resolvendo o meu problema. Feio, né? Mas está resolvido. Depois a gente bota um display melhor. Vou salvar, vou rodar. Então, vamos botar, sei lá, 87, dá uns 30 e poucos graus, né? 87 graus Fahrenheit, convertidos para Celsius, dá 30,55. Pronto, está resolvido o exercício 1. Ah, mas está feio aqui 30. Daí, duas formas. Então, vamos fazer isso já para mostrar para vocês uma outra possibilidade. Uma seria, que vocês já conhecem, a temperatura convertida esse acento aqui está horrível. Vou botar agora deu. 2 pontos, aspas, fecha, ó, 2 aspas. Já viram que a gente apanha ali para fazer as aspas, né? A temperatura convertida é display C. Vou gravar, vamos ver se deu certo. Entre com a temperatura converter, 87. A temperatura convertida é 30,55 Celsius. Pois bem, pessoal, agora vamos mostrar, então, para deixar um pouquinho mais bonitinho aqui a saída de vocês, vamos deixar isso aqui e vamos usar o fprintf. O fprintf é um comando que tu pode formatar a tua saída. O que é formatar a tua saída? Ele é muito próximo do display, porque ele também começa com abre parênteses, abre aspas e coloca a saída. A temperatura, tá? Agora começa a temperatura percento de decimal. Depois, mais adiante, eu vou dar um slide que vai botar todas as possibilidades. Mas confie em mim, percento de vai botar aqui um número decimal. Já vou mostrar para vocês, tá? Percento de, a temperatura em Celsius equivale... Não vai funcionar, já estou vendo que ele pintou de verde e está botando como comentário. Vou ter que olhar ali qual é a sintaxe. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Por ser percento F. Hello aqui. É outra sintaxe. Será que é percento? Só um pouquinho, pessoal. É o que dá a mostrar sem testar, né? Percento de Celsius equivale a percento de Fahrenheit. Vamos fechar, aspas, vírgula. O primeiro, eu vou jogar isso aqui para o MATLAB, depois eu acho o comando no Octave. O primeiro aqui, eu vou colocar a variável de entrada, tá? A temperatura, que é o contrário, de entrada em Fahrenheit, equivale a tantos Celsius. Botar C, então a primeira temperatura aqui, eu vou botar o F de entrada, que é a variável F. O segundo percento D, eu vou botar a saída em Celsius, para ficar bonitinho. C, fecha, e fecha efetivamente aqui a ponto e vírgula. O que ele tem que mostrar aqui para nós, pessoal? Deixa eu tentar explicar para vocês. Ele vai mostrar na tela a temperatura, percento D da variável F, que F é a entrada, a temperatura 87 em Fahrenheit equivale a percento D C. A C vai fazer convertido 32, né, 30,55 em Celsius. É isso que deve aparecer lá na saída. Vamos ver se ele tem a mesma sintaxe. Salvei, vou rodar. Temperatura converter 87, e ele vai mostrar duas vezes, né? Essa primeira parte é a temperatura com o display e a segunda do fprintf. Olha como ele ficou formatado. A temperatura 87 em Fahrenheit equivale a 30,55 em Celsius. Aqui eu fui preguiçoso, eu não escrevi, podia escrever Fahrenheit e Celsius. Olha a estrutura do fprintf agora.
Vamos tirar essas duas linhas e deixar ele bonitinho aqui. Só para mostrar para vocês que está certo. Então, vamos botar 87 de novo. Ele vai mostrar a temperatura 87 em Fahrenheit equivale a 30,55 em Celsius. Vamos ler de novo. O fprintf me dá essa possibilidade, gente, de eu formatar caracteres com, efetivamente, saídas decimais ou com ponto flutuante, tá? Por enquanto, eu só vou botar aqui, efetivamente, o D de decimal. Mais adiante, a gente vai explicar todas as possibilidades de saídas daqui, tá certo? Então, aqui eu boto a primeira variável, que vem logo depois da primeira vírgula, que é o F. Logo em seguida, eu boto a segunda variável, que vem logo depois da segunda vírgula. Se eu tiver 3, teria mais uma vírgula e mais uma variável. Se eu tiver N, vai ter N saídas aqui, certo? Esse printf, ele te dá uma saída formatada em variáveis e caracteres. O disp eu não consigo. O disp, ou eu dou um disp em uma variável, que nem a gente fez, disp-c, ou eu dou um disp dentro de um contexto de um caractere, que está sempre entre aspas. Esta aqui é a possibilidade do disp. Ou ele mostra uma variável, ou ele mostra uma string. Nunca os dois juntos. Para mim mostrar os dois juntos, eu tenho que usar o fprintf. Tá certo, pessoal? Então, para quem quer brincar, precisa usar o fprintf? Por enquanto, não. Mais adiante, vocês vão ver que é inevitável o uso dele. Pode usar o disp sem problema. Querem usar, eu vou deixar aqui bonitinho para vocês poderem usar a estrutura. Tá certo? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Acredito que não. Então, deixa eu explicar o restante das questões aqui para vocês e vou deixar vocês trabalharem um pouquinho. E vou ficar bonitinho, quieto lá na minha sala de dúvidas. Esse exercício aqui a gente já resolveu, é só vocês, está sendo gravado, é só vocês depois pegar o vídeo lá e olhar a resolução, tá bom? Mas também é bem simples de resolver. Exercício 2. Exercício 2 é calcule e apresente o valor do volume de uma lata de óleo utilizando a fórmula volume π vezes raio ao quadrado vezes altura, tá? E adicionou mais uma variável. Aqui está o diagrama de blocos do Scratch. Quais são as entradas? Em azul, gente. É o raio e a altura da lata, tá? Qual é o processamento? É calcular o volume a partir desta fórmula. Aqui está aqui, e vocês vão traduzir isso para a fórmula lá do Octave. E depois ele vai dar um display na saída do volume, tá? Eu acho que é bem simples aqui, não tem mistério. Exercício... Deixa eu ver se alguém me chamou aqui. Foi vocês? Não. Então foi no WhatsApp. Desculpa, foi meu WhatsApp aqui. Então vamos voltar para cá. Pensei que era alguma dúvida de vocês. Continuando. Exercício 3. Ler dois valores para as variáveis A e B, efetuar a troca dos valores de forma que a variável A possa possuir o valor da variável B e a variável B passe a possuir o valor da variável A. Se recordam, pessoal, e apresentar os valores trocados. Então, entrada A e B, saída A e B, sendo que A vai ter o valor de B e B vai ter o valor de A. Que sempre para a gente fazer a troca de conteúdo de variável, a gente tem que cuidar para não queimar essa variável. Então, tem que jogar uma delas em uma variável auxiliar, daí jogar a segunda nesta variável, e na segunda recebe o valor de auxiliar, tá? É só vocês olharem efetivamente aqui o problema que vocês estão resolvendo, tá? Aqui está a resolução do problema, eu copiei e colei os blocos. Só vocês converter isso para uma linguagem do Octave. O quarto exercício é para fazer o cálculo da prestação. Uma prestação em atraso, efetuar o cálculo do valor de uma prestação em atraso utilizando a seguinte forma: a prestação é igual o valor mais o valor vezes a taxa dividido por 100 vezes o tempo. Então, tenha todas as entradas e todas as saídas. De novo, aqui é só vocês seguirem, eu deixei de forma proposital aqui a estrutura de blocos em todas as questões para vocês usarem como algoritmo genérico. Não querem olhar para isso aqui, até prefiro que não olhem, mas querem olhar, já está aqui tudo estruturado. Pensam assim: entrada de dados, processamento, saída.
Entrada eu uso o input. Processamento tem que usar uma equação ou uma manipulação na troca de variáveis, se for o caso. A minha saída eu vou usar o disp ou o fprintf. Fica a critério de vocês. E o quinto e último exercício é ler dois valores inteiros, o famoso A e B, efetuar as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão A por B, apresentando no final os 4 resultados obtidos. Tá certo, pessoal? Aqui nós, no caso, nem vamos tratar a questão do... Ah, tá feia a coisa, hoje não para esse dados. A questão da divisão por zero, ignoram isso, tá? Porque senão eu tenho que trabalhar com um desvio condicional, com o famoso if, e vocês não têm ainda. Então, só se restringam a programar e dominar o ambiente hoje. É só isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá bom, pessoal? O que vocês têm que fazer? Esses 5 exercícios, e eu já coloquei lá uma das atividades de vocês, ó, atividade final a ser entregue no Classroom, para vocês validarem a presença da aula de hoje, após fazer todos os exercícios no Octave, baixe todos para o seu computador, eu já mostrei como vocês baixam, tá? Se tem dúvida, eu mostro de novo, e poste no Classroom apenas um dos exercícios para validar a presença da aula de hoje. É impossível vocês não fazerem um exercício na aula de hoje, então, para validar. Então, façam isso. Querem postar todos? Sem problema, tá? Mas só precisa postar um só para mim validar a chamada. Para mim não tá fazendo chamada, vocês sabem que eu não faço isso. Então, vocês postem lá que automaticamente vocês já me mostraram que, na ordem, deixa eu ir lá para a reunião, que na ordem vocês resolveram o problema, sabem o Octave, sabem baixar um programa do Octave e sabem efetivamente de postá-lo no Classroom. Isso vocês já sabem postar. Tá ok, pessoal? Conseguiram entender? Vocês têm alguma dúvida? Ok. Todo mundo entendeu? Então, os slides já estão lá. Agora eu vou parar de gravar, deixa eu parar de gravar para liberar logo a gravação para vocês.